Instruindo o coração da criança, capítulo 2. 5 alvos da instrução formativa. Enquanto nos empenhamos em oferecer a instrução formativa a nossos filhos, precisamos manter em nossa mente uma visão geral dessa questão. É importante que tenhamos em mente estas 5 perspectivas enquanto nos incumbimos da instrução formativa. Lembrar que as Escrituras são a nossa história pessoal, desenvolver hábitos piedosos, aplicar as Escrituras à vida, ser um modelo de vitalidade espiritual, desenvolver um relacionamento maduro com seus filhos. Manter essas perspectivas ou alvos em mente revigorará e moldará nossa instrução formativa. As Escrituras são a nossa história pessoal. Em Deuteronômio 6, 20 a 25, Moisés desafiou o povo de Israel a seguir a Deus por recordar a sua provisão. As palavras de Moisés eram muito significativas, porque os israelitas conheciam a sua própria história, bem como o Deus que havia se revelado a Abraão, a Isaque e a Jacó. A história de Israel repetia em detalhes, vez por vez, quem era Deus e o que ele havia feito pelo povo. Eles liam, recitavam, cantavam, salmodiavam e memorizavam sua história. As leis dietéticas os protegiam das doenças que as outras nações sofriam. Assim, até sua comida era uma lembrança da proteção e provisão pactual de Deus. Esta revelação formadora da cultura, dada por Deus, conferia a Israel uma identidade distinta, bem como um propósito em meio às circunstâncias que eles enfrentavam. O mesmo é verdade em relação a nós. Deus se revelou a nós nas Escrituras, dizendo quem somos e por que fomos criados. As Escrituras são a nossa própria história. A criação, a queda, a redenção são um contexto para compreendermos a vida. Os nossos filhos não podem entender por que estão nesse mundo, como o pecado os afetou e como a redenção restaura aquilo que o pecado destruiu, se não conhecer a sua história espiritual. As Escrituras nos ensinam muito a respeito do mundo em que vivemos. Ensina que Deus criou o mundo. Também nos ensina a respeito do povo de Deus no passado e como as promessas redentoras dadas em Gênesis 3,15 se desenrolou ao longo dos séculos. No entanto, as Escrituras ensinam muito mais do que isso. As Escrituras são a história que nos fala a respeito de nós mesmos. Esta revelação não é somente acerca de parentes que estão física e espiritualmente distantes de nós. É uma revelação a respeito de cada um, individualmente. Deixe que essa verdade o domine com todas as suas implicações e poder. Mergulhe seus filhos nessa verdade. De outra forma, as profecias, as provisões, as promessas e as afirmações da Bíblia não motivariam a nossa fala e o nosso comportamento. E os nossos filhos tratarão a Bíblia como uma história de noticiário. A fé e a esperança e a confiança dos heróis da fé descritos na Bíblia, bem como dos que tiveram parte na história da Igreja, nasceram da identificação pessoal com a revelação de Deus. Eles viram a si mesmos no desenrolar da história de Deus. O glorioso reino de Cristo e as lutas do mundo invisível, de realidade espiritual, devem ser tão verdadeiras e urgentes para nós e nossos filhos quanto as histórias sobre as quais conversamos em nossas reuniões familiares. Os protagonistas das narrativas bíblicas devem estar tão acessíveis à mente e ao coração dos nossos filhos quanto a avó, a irmã e o tio deles. Assim, quem é Deus e o que ele tem feito serão um elemento significativo em nossa instrução e disciplina. Davi disse no Salmo 34, 8 a 11: Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome,
Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Então ensine isso a seus filhos. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. As Escrituras não falam somente sobre o povo de Deus do passado. Elas também falam sobre nós e nossos filhos. A Bíblia é nosso álbum de família. Os livros históricos da Bíblia ressaltam e ilustram a nossa necessidade de um Salvador. As narrativas revelam a fidelidade de Deus para conosco. Elas nos lembram as bênçãos e as maldições da aliança. A genealogia do Redentor prometido e fornecem um pano de fundo para o ministério dos profetas. Os livros poéticos registram experiências pessoais vividas a respeito de como conhecer a Deus no contexto das alegrias, das tristezas, dos problemas e das aflições da vida. Os livros proféticos pronunciam julgamento sobre Israel por se afastar do Senhor. Entrelaçando as mensagens de julgamento está o plano de Deus de libertação por causa da sua misericórdia. Os evangelhos são dramáticos. A vida de Cristo revela todas as promessas, tipos e sombras do Antigo Testamento e demonstra a autenticidade da revelação de Deus. Ele está fazendo todas as coisas acontecerem poderosamente. O Messias veio no tempo e no espaço para cumprir toda a justiça. Cristo é o centro das Escrituras. Ele está lá, como o Verbo Criador, em Gênesis, e o Salvador exaltado em Apocalipse. Precisamos mostrar aos nossos filhos a conexão vital entre a poderosa história da redenção exposta nas Escrituras e as experiências diárias deles. A instrução que lhe damos terá sentido apenas no contexto da história das Escrituras, que mostram que eles são e falam sobre o Deus que os criou e lhes oferece a redenção. Ensine os filhos a desenvolverem hábitos piedosos. O segundo alvo é ensinar os nossos filhos a desenvolver hábitos de vida que reflitam a verdade. A instrução na infância resulta em padrões que serão resistentes à mudança, ou bons ou maus. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. As crianças pequenas ouvem e prestam atenção à instrução que é graciosamente firme e possui autoridade, mas também representa sinceramente os limites estabelecidos pelos pais. Quando as crianças vivem sem uma apresentação consistente e clara da realidade bíblica, sua natureza pecaminosa lerá e interpretará a realidade para elas. Seus corações acharão um meio de satisfazer suas concupiscências e seus desejos. A instrução que interpreta as experiências da vida e desafia as atitudes e reações do coração com palavras justas, ministradas durante a infância, prepara o solo do coração para ser arado pelo Espírito Santo. Paulo reconheceu o poder desse processo na vida de Timóteo. A vida espiritual de Timóteo estava ligada ao treinamento que ele teve das Escrituras desde a infância. Segundo Timóteo 1:5, 3:14-5. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes e que desde a infância sabeis as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As qualidades educadoras das Escrituras são ricamente descritas nas palavras familiares de 2 Timóteo 3:16-17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A devoção que Davi expressava, mesmo sendo jovem,
pode ser compreendida pela maneira como ele escreveu o caminho da pureza. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Salmo 119, 9 a 16. Aplique as escrituras à vida cotidiana. As crianças precisam da instrução para aplicar as escrituras a questões como autoridade, obediência, resolução de conflitos e papéis designados por Deus nos relacionamentos. A vida cotidiana propicia dezenas de oportunidades de relacionar as escrituras à vida, desde a perda de uma mochila escolar até o rompimento de amizades e notas baixas nas provas. As histórias da Bíblia irradiam ilustrações de crianças cujo conhecimento das Escrituras se traduzia em obediência, coragem e ação. As palavras de Davi e Saul pareciam ingênuas e infantis diante do exército filisteu e das ameaças aterrorizantes de Golias. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Mas a vida espiritual de Davi e a sua experiência como jovem pastor de ovelhas ressoaram com o seu direito de falar. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos dos filisteus. 1 Samuel 17, 34 a 37. O discurso corajoso que Davi fez a Saul e o subsequente desafio a Golias não surgiram da audácia de uma fantasia da adolescência. Davi acreditava no poder e na autoridade de Deus. O Deus que libertou Israel do Egito era o mesmo que havia livrado do urso e do leão. Sua confiança veio do fato de que ele enfrentara o urso, clamara ao Senhor por socorro e experimentara o livramento de Deus. Saul olhou Golias, que lhe pareceu grande. Deus e suas promessas lhe pareceram pequenas. Davi olhou para Golias e para a multidão de filisteus, considerando somente a história de Israel e o seu duelo perigoso. Ele aplicou aquilo que acreditava ser verdade a respeito de Deus e de sua promessa. Em consequência, Deus lhe apareceu grande em face do gigante terreno e finito. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. 1 Samuel 17, 45, 47. Seja um modelo de vitalidade espiritual para seus filhos. Ser um modelo para os filhos é a maneira mais segura de ensiná-los a aplicar a verdade de Deus às circunstâncias da vida. A paternidade que exibe um relacionamento vital com Deus em todas as alegrias e tempestades da vida é irresistível, tanto para as crianças como para os jovens. Em contrapartida, até a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder
segundo Timóteo 3,5, é a maneira mais segura de endurecer o coração de nossos filhos em relação a Deus. Nossos lares são o laboratório da vida para nossos filhos. Eles acreditarão que o cristianismo é genuíno se conhecerem a Deus, e não apenas sabemos fatos a respeito de Deus. À medida que os filhos se tornam adultos em nossas igrejas, eles buscam desesperadamente uma fé que possua fervor e vitalidade de um relacionamento íntimo com Deus. O relacionamento com Deus é a garantia de que o Deus da Bíblia pode ser conhecido pelo seu povo em todas as experiências da vida. Desenvolva um relacionamento maduro com seus filhos. Empenhe-se por desenvolver um relacionamento mútuo de vida e de trabalho pelo reino de Deus com seus filhos. A vida cristã é vivida em comunidade. Em toda a história da redenção, os filhos de Deus têm testemunhado as obras impressionantes de Deus e se gloriado uns com os outros na proteção e na provisão de Deus. Também precisamos ter em vista as gerações futuras. Ao falarmos sobre a fidelidade e a provisão de Deus para a nossa família física e a família espiritual, devemos manter a mesma perspectiva, a de que trabalharemos juntos para proclamar o reino de Cristo até que ele venha. Josué declarou esta perspectiva: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Esse mesmo tema encontra-se nos livros dos Salmos, Salmo 48, 12 e 14. Percorrerei a Sião, rodeai-a toda, cantai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrares às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Salmo 78, 3, 7 nos recorda o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as suas maravilhas. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referisse a seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos.